Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos chegando com mais um programa Escola Bíblica Comentada, estudando a lição agora de número 11. Nós estamos, esse trimestre, estudando a revista 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemon, tá? Com o tema Servos de Jesus e da Igreja, e hoje a gente vai estudar a lição de número 11, com o título A Organização da Igreja e a Qualificação do Líder Cristão. Esse é o assunto da lição que vamos estudar a partir de agora. Muito obrigado você que se inscreveu no canal, você que está acompanhando a gente aqui. Toda semana a gente postando vídeos aqui para vocês da nossa aula, tá bom? Você que ainda não se inscreveu, se inscreva, compartilhe, comente, né? Compartilhe com todo mundo aí. Ative o sininho para você receber de primeira mão aqui as nossas aulas que estão postando para você aqui toda semana. Eu sou Elton Viana e a partir de agora a gente estuda a lição de número 11 da nossa revista. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. A verdade prática diz assim: as igrejas locais cumprirão melhor sua missão quando bem organizada. Essa é a verdade prática e já é uma grande verdade, né? A organização faz parte, né? A igreja precisa estar bem organizada. E é sobre isso que vamos estudar a nossa lição de hoje. A introdução diz: a epístola a Tito, pastor na ilha de Creta, tem grande semelhança com a 1ª Timóteo. Ambas tratam da vida pastoral e da organização da igreja. As duas foram escritas por volta de 64 d.C., na Macedônia, quando ele estava em liberdade temporária da prisão em Roma. Contudo, Tito destaca peculiaridades da cultura de Creta, onde os falsos mestres eram numerosos e as influências culturais nocivas afetavam o testemunho cristão. Estudaremos agora os três tópicos, né? Primeiro tópico, a missão de Tito em Creta. Segundo tópico, a qualificação do líder cristão. Terceiro tópico, peculiaridades da ilha de Creta. Vamos ao primeiro tópico, tocando em todos os subtópicos de forma clara, bem objetiva, a nossa aula. O primeiro subtópico vai falar sobre promover conhecimento e esperança. Os versículos 1 e 2 de Tito, capítulo 1, que diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Versículo 2: na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. E o comentarista coloca aqui no primeiro subtópico, Paulo apresenta-se como servo e apóstolo, enviado com uma missão clara de promover a fé entre os eleitos e conduzi-los a pleno conhecimento da verdade. O Evangelho não é apenas informação correta, mas transformação visível. Nosso comentarista coloca aqui que é transformação visível, né? É uma transformação todos presenciam, que todos podem confirmar. O Evangelho vai além do conhecimento intelectual. Ele é transformação. Não basta apenas saber quem é Cristo, não basta conhecer quem é Cristo, né? Não basta conhecer as verdades bíblicas. É necessário também que esse Evangelho produza mudança de vida em nós. Nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, né? Pensamento por quê? Porque Filipenses 4:8 diz assim: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há algum louvor nisto, pensai. Então os nossos pensamentos também são transformados pelo Evangelho. E também as nossas atitudes, né? Nossas atitudes e palavras, né? As nossas palavras também comprovam esta mudança. Paulo orienta em Efésios 4:29, Paulo orienta de não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for de boa, se for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem, né? Então, nossas palavras também, elas sinalizam, comprovam a nossa transformação, mostra que mudamos de vida, né? Os nossos comportamentos também, nossas atitudes. Tiago 1:22 diz: sede, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, a mensagem de Cristo não foi dada apenas para informar a mente, né?
A mensagem de Cristo também foi para transformar o caráter. O mundo pode até questionar nossos discursos, nossos sermões, mas dificilmente ignora uma vida transformada pela graça de Deus. 2 Coríntios 5,17 diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então tudo é novo. Há uma transformação, há uma mudança. O comentarista coloca lá no último parágrafo do subtópico, ele diz assim: a firmeza da fé cristã repousa sobre a promessa eterna, feitas por um Deus fiel. Essa convicção traz segurança à missão de Tito e à igreja, que precisava crescer alicerçada na verdade imutável de Deus. Então, esse texto destaca uma grande verdade, né? O texto destaca uma grande verdade. A firmeza da fé cristã. Uma fé alicerçada, né, na verdade, convicta, né? A fé cristã, ela não está fundamentada em emoções passageiras, ou então opiniões humanas, mas nas promessas eternas de Deus, a nossa fé. Então a igreja cresce de maneira sólida quando ela está fundamentada na verdade, na palavra de Deus. Aí ela cresce de maneira correta, cresce de maneira sólida. Aquilo que se usa para encher a igreja é que se usa para manter. Quando alguém usa entretenimento, quando alguém usa fazer qualquer outro tipo de coisa numa igreja para encher essa igreja, ele vai ter que usar isso para manter. O problema é que nem sempre os artifícios, nem sempre as estratégias usadas, você vai conseguir fazer isso constantemente. Por isso que Paulo orienta Timóteo: pregue a palavra, porque a palavra ela muda e a palavra sempre vai ter. Então a igreja ela tem que estar alicerçada na palavra. A palavra da verdade. Por quê? Porque onde a verdade é ensinada, vivida e defendida, há crescimento. Há crescimento espiritual, há maturidade, há frutificação. Tem frutos, tem resultado. Então uma igreja sem verdade, ela perde a direção. É uma igreja que ela não tem direção. Uma igreja firmada na verdade, ela permanece forte, fiel e frutífera. Uma igreja que permanece na verdade, ela tem resultado, ela é sólida. João 17:17, Jesus falou assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Foi na oração sacerdotal de Jesus. Isso nos leva ao segundo subtópico, que fala sobre Tito, verdadeiro filho na fé, versículo 4. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. E o comentarista coloca assim: ao se dirigir a Tito, Paulo expressa um laço profundo e ele o chama de verdadeiro filho segundo a fé comum. Essa expressão revela confiança no caráter e na maturidade de Tito, bem como a unidade entre ambos no evangelho, no mesmo evangelho. Então Paulo, ele não era o pai biológico de Tito, né? Mas foi um instrumento que Deus usou, né, para a sua transformação espiritual. A expressão verdadeiro filho segundo a fé comum revela que Tito foi discipulado, foi ensinado e foi fortalecido na fé por meio de Paulo. Por quê? Porque o evangelho, ele produz relacionamentos espirituais, né? O evangelho produz relacionamentos espirituais. Onde líderes maduros ajudam novos cristãos a crescer. Relacionamentos maduros e espirituais, onde os líderes cristãos ajudam os novos membros, os novos cristãos a crescer. Líder que não quer que seus liderados cresçam, sei lá, por ciúmes, né, ou qualquer outra coisa, ele revela aí a sua que não tem maturidade ministerial. Porque tem líder que não quer que seu liderado cresça. Ele fica com ciúme. Se o liderado vai fazer algo, sei lá, ele não quer, ele pode até crescer, mas não pode ser melhor, não pode ser melhor que ele. E nós não somos chamados para isso. Nós somos chamados para criar liderados, formar liderados para nos superar. Por sinal,
Jesus falou aos discípulos, obras maiores farão. Então Jesus é o maior exemplo disso. Vocês vão alcançar, vocês vão sair por aí pregando o evangelho, vocês vão chegar em lugares que eu não cheguei. Então, o líder não pode ter ciúme do liderado, não pode ter ciúme, atenção, obreiros, pastores, líderes, não pode ter ciúme do liderado, deixa Deus usar este seu liderado, deixa Deus usar este homem, esta mulher, utilize na obra para que possa crescer, porque quem ganha com isso é o reino de Deus. Se houver ciúmes, é o reino que vai perder. Tá bom? Terceiro subtópico. Por ordem e estabelecer presbítero. Versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Então, o comentarista diz assim, Paulo explica que deixou Tito em Creta com uma missão específica de colocar em ordem o que faltava nas igrejas e estabelecer presbíteros em cada cidade da ilha de Creta. Por ordem, sugere corrigir deficiências, firmar fundamentos e dar continuidade ao que havia sido iniciado, com discernimento espiritual e autoridade pastoral. Então, primeiro precisamos entender que a ordem é uma determinação de Deus. Paulo deixou Tito em Creta com a missão específica, né? Organizar a igreja. Irmão, Deus não trabalha em meio à confusão, em meio à desordem. Por isso que Paulo está orientando a Tito aqui. Liderança precisa colocar ordem. Tá? Deus não trabalha no meio da confusão. Por isso ele estabelece princípio, ele estabelece liderança e direção para o seu povo. Por isso que a igreja tem líder, a igreja tem liderança. Tem gente que diz, eu não tenho um pastor, eu não tenho líder sobre mim, o pastor é Deus. Pois é, se o teu pastor é Deus, se o teu líder é Deus, vocês precisam entender que existe uma organização, existe um princípio, existe uma hierarquia. Isso é princípio, meu querido e minha querida. Tá? Então, uma igreja saudável, ela precisa de organização, de disciplina, compromisso com a palavra. É isso que Paulo está orientando aqui para Tito. Porque havia falsos mestres em Creta, ensinando erros, confundindo os irmãos. Eles estavam semeando a confusão, porque estavam fazendo uma confusão na mente dos irmãos. A organização da igreja, ela tinha um objetivo de preservar a verdade do evangelho. Então, onde existe ensino bíblico sólido, o povo permanece firme na fé. Paulo ensina que homens, mulheres, jovens, servos, deveriam viver de maneira digna, refletindo Cristo em suas atitudes. As pessoas tinham que ver Cristo nas atitudes, nas palavras, como já falamos aqui, nas ações. Então, deveria viver de maneira digna. Então, a missão de Tito, ela continua atual até hoje, nos dias de hoje, irmão. A igreja precisa estar organizada. A igreja precisa estar bem liderada. A igreja precisa estar firmada na verdade e comprometida com uma vida que glorifique a Deus, porque tudo que nós fizermos aqui tem que glorificar a Deus. Então, quando há ordem, há crescimento, há unidade, há fortalecimento espiritual. Uma igreja que vive em ordem, segundo a palavra de Deus, ela se torna uma igreja forte na fé, saudável, uma igreja com um relacionamento eficaz. Ela cumpre a sua missão de forma eficaz, tá bom? Vamos ao segundo tópico, qualificação do líder cristão. Paulo orienta Tito quanto aos critérios exigidos para essa liderança. O foco está mais no caráter do que na capacidade. O líder deve ser exemplo visível da graça e da verdade do evangelho. Primeiro subtópico, irrepreensível na família, versículo 6. Alguém que seja irrepreensível
marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolações, nem são, como diz aqui, insubordinados. O comentarista coloca: o primeiro campo de observação da liderança é o lar. Olha aí. O primeiro campo de observação é o lar. Então, antes de observar sua vida, antes de observar seu ministério, Deus só observa logo a sua vida dentro de casa. Como é que você é dentro de casa? Que tipo de marido você é? Que tipo de pai você é? Que tipo de mãe você é? Que tipo de esposa você é? Antes de Deus observar o teu ministério, Ele observa primeiro isso. Porque o lar é um ambiente onde o caráter é revelado, sem máscara. Em casa não tem como usar máscara. Todo mundo te conhece. Então ali são vistos paciência, amor, responsabilidade e o testemunho cristão. Por quê? Porque o lar revela o caráter do obreiro. No púlpito é possível impressionar. No púlpito é possível ser outra pessoa, né? Mas no lar a verdadeira identidade é revelada. A forma como se trata o cônjuge, seja homem, seja mulher, seja obreiro, seja obreira, demonstra o seu amor. A maneira como você educa os filhos revela a sua liderança. Então, seu comportamento diário, né, mostra a sua maturidade espiritual. Por isso que o lar, como diz o comentarista aqui, é o primeiro campo de observação. O lar é a primeira esfera da liderança. Deus estabelece que a liderança comece dentro de casa. Quem cuida bem da família demonstra capacidade para cuidar de igreja. O obreiro deve ser exemplo, exemplo de equilíbrio, de respeito, de responsabilidade, autoridade espiritual, tá bom? Então, tudo isso é o campo de concentração, né? É ali dentro de casa. Testemunho, essa autoridade espiritual ela é fortalecida por um testemunho saudável. Então, se você tem testemunhos, tem exemplo, você tem autoridade. Porque se um marido agressivo, ele, que pega o microfone para falar de amor, falar de alguém que sabe que você é assim, você não vai ter autoridade sobre essa pessoa. Quem é esse para estar falando isso? A tua palavra, a tua pregação, o teu sermão não tem efeito. Né? Então lá é o primeiro lugar do testemunho. A fé precisa ser vivida antes de ser pregada. Primeiro você vive, depois você prega. Então os familiares são os primeiros a observar a vida cristã do obreiro. São os primeiros, é a sua primeira igreja. Um lar firmado em Cristo, irmão, ele torna uma referência para os outros. O obreiro que honra a Deus no lar, ele terá autoridade para servir na igreja de Deus. Ele terá autoridade para servir a Deus na igreja sem nenhum problema. Tá? Não vai ter problema. Agora, se ele não for reprovado em casa, fica difícil para ele ter sucesso na vida ministerial dentro da igreja. E o comentarista coloca lá no finalzinho do tópico, do subtópico, né, no último parágrafo, ele diz assim, ó, um lar equilibrado é uma boa evidência de que alguém pode pastorear o povo de Deus, um lar equilibrado. Tem muita gente querendo ser pastor com a vida toda desconcertada, com a vida toda bagunçada em casa. Então a liderança do lar serve como preparação para a liderança da igreja. Se você é reprovado, como já disse agora há pouco, se você é reprovado em casa, não tem como você ser aprovado para liderar alguém. É por isso que a pergunta bíblica é clara. A pergunta bíblica é clara, objetiva, né? 1 Timóteo 3,5. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Então o sucesso ministerial ele não começa no púlpito. Ele começa dentro de casa. Então lá equilibrado, testemunha que o obreiro possui qualidades necessárias para cuidar do rebanho de Deus com responsabilidade e amor. Tá certo? Subtópico 2. Diz assim: irrepreensível na vida pública. Falamos agora há pouco sobre irrepreensível na família, agora na vida pública. Versículo 8. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho,
não violento, nem cobiçoso de torpe ganância, anti-hospedeiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Olha o que o comentarista coloca aqui. Como dispenseiro de Deus, o líder precisa ser irrepreensível. Agora, na vida pública, deve ser evitada qualidades negativas como ser arrogante, cheio de si, inflexível. Então, o comentarista coloca aqui: iracundo, dominado pela raiva, dado ao vinho, que é sem controle sobre os seus impulsos, violento, que é agressivo e coercitivo, e cobiçoso de torpe ganância, ou seja, focado em lucro pessoal por meio de meios escusos. Queridos, então a recomendação aqui é que o líder não seja arrogante. Por quê? O arrogante, ele coloca a sua vontade acima da vontade de Deus e de todos, né? Acima da vontade dos irmãos. E aqui fala de iracundo, dominado pela raiva. Uma pessoa iracunda, aquela pessoa que perde o controle, perde as emoções, né? Perde o controle das emoções e causa divisões. Pessoas que é iracunda, né? Dado ao vinho, né? Aquela pessoa que vive dominado pelo vício, em vez de ser guiado pelo Espírito. Também fala aqui o comentarista violento, aquela pessoa que é agressiva. Então, agressiva ou coercitivo. O violento usa a força das palavras ou intimidação para impor sua autoridade. Tem gente que, meu Deus do céu, uma violência sem fim. Ele ainda coloca aqui cobiçoso de torpe ganância, ou seja, focado em obter lucro pessoal por meio de escusos. Então, uma pessoa que é cobiçosa, de torpe ganâncias, né? Ela busca vantagem pessoal, dinheiro. O negócio dela ela só visa dinheiro, tudo só pensa nele, né? Então ele não pensa nunca do rei, ele sempre pensa nele. Essas características, irmão, ele desqualificam a liderança. Por quê? Porque ela reflete, ela mostra que o coração está plenamente submetido a essas coisas e não ao reino de Deus. Então o líder cristão, ele deve ser um exemplo de humildade, domínio próprio, mansidão, sobriedade e integridade. Então quem deseja cuidar do povo de Deus precisa primeiro demonstrar que é governado pelo Espírito Santo e não pelos desejos carnais. Quem deseja cuidar do povo de Deus, ele pode ter essas características, iracundo, como nós falamos aqui, não pode ser dado ao vinho, não pode ser violento, arrogante. Então, você quer fazer a obra de Deus? Meu sonho é fazer a obra de Deus, quero ser uma liderança. Então, não pode. Com essas características aqui, é reprovado na hora. Vamos ao terceiro subtópico, que fala assim: apegado à palavra e apto para ensinar. Versículo 9. Apegado à palavra, fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. O comentarista diz assim: o líder, vou mais para cá para a gente ler direitinho, né? Ele diz assim: o líder precisa conhecer as escrituras não para ostentar, saber, mas para servir com clareza a autoridade espiritual, apegado à palavra, fiel e totalmente comprometido com a verdade do Evangelho. A doutrina correta é o alicerce para todo o ministério. Esse apego à verdade deve capacitá-lo por duas funções principais: exortar pelo reto ensino, isto é, edificar e fortalecer os crentes com a doutrina sadia, e convencer que os que contradizem
o que envolve refutar os falsos ensinos e proteger a igreja do engano, principalmente num contexto como o de Creta, que muitos mestres corruptos, essa habilidade era essencial. Um pastor que não ensina com clareza e não combate o erro com firmeza deixa o rebanho vulnerável. Por isso, Paulo exige que o líder seja, ao mesmo tempo, ensinador fiel e pastor cuidadoso. Dá um apego à palavra de Deus. Líder para ensinar precisa ser apegado à palavra de Deus. O líder que permanece firme na palavra, ele possui conhecimento seguro da verdade. Ele consegue transmitir a palavra com clareza. Então, o líder, o seu ensino, ele não se baseia em opiniões humanas, no que as pessoas acham. Ele se baseia na revelação de Deus, na palavra. Por quê? Porque a palavra ela capacita o líder para edificar a igreja, promovendo conhecimento espiritual, maturidade cristã, fortalecendo na fé. E em um mundo, irmão, onde é marcado por enganos, falsas doutrinas, somente a palavra de Deus, lembra que eu falei agora há pouco? Porque a palavra ela transforma. Então, somente a palavra de Deus para fortalecer a igreja, para fortalecer o povo de Deus, para que o povo permaneça firme. Então, o apego à palavra de Deus é indispensável para todo líder cristão. Indispensável. Todo líder cristão tem que estar apegado. Eu não sei como é que as pessoas querem liderar, irmão, e não quer estudar, não quer ler a palavra, não quer estar focado na palavra. Porque somente por meio da palavra, irmão, ele estará apto para ensinar a igreja, para fortalecer os crentes, para conduzir o povo de Deus com fidelidade e segurança espiritual. Então, fica aqui a orientação, né, do apóstolo Paulo, através da palavra de Deus, que as pessoas sejam apegadas à palavra de Deus. E isso leva a gente ao terceiro tópico: peculiaridades da ilha de Creta. Depois de apresentar o perfil do líder, Paulo alerta Tito sobre o contexto difícil que atuaria. Creta era uma cultura marcada por mentiras, ganâncias e desordem moral. O apóstolo não ignora essas realidades, pelo contrário, oferece instruções para enfrentá-las com autoridade pastoral e ensino sadio. O primeiro subtópico fala sobre resistência aos mestres falsos e gananciosos, que está no versículo 10 e 11, que diz assim: porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo essas casas inteiras, ensinando o que não deve, por top ganâncias, palavras frívolas, pessoas que falam excessivamente, tagarelas, os que profanam palavras vazias, fúteis, sem nenhum tipo de valor. Aqui dá a explicação. Eu vou até ler aqui na outra versão, o versículo, na versão NTLH, que diz assim, pois existem muitos, principalmente os que vieram do judaísmo, que são revoltados e enganam os outros com suas tolices. É preciso fazer com que eles parem de falar, pois estão atrapalhando famílias inteiras, por ensinar o que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Então, veja bem, aqui o comentarista coloca assim, da metade para o final, tá? Esses homens estavam pervertendo casas inteiras, ou seja, influenciando famílias com suas doutrinas distorcidas, e os faziam por torpe ganância, motivados por interesses financeiros. Então eles falam coisas que não estão de acordo com essa doutrina, com a palavra de Deus. E as pessoas despreparadas espiritualmente, meus irmãos, se torna presa fácil para esses enganadores. Isso acontece nos dias atuais. As pessoas que não querem se envolver com a palavra, ler a palavra, se torna presa fácil na mão desses enganadores, desses falsos mestres. Por isso a importância da igreja conhecer a palavra. Por isso a importância da igreja se dedicar à palavra, para não ser enganado por esses falsos mestres. A ideia deles é influenciar
alcançar toda a família. Então, lá deve ser protegido pela oração, pelo ensino bíblico, pela comunhão com Deus. Sem contar que eles buscam vantagens pessoais, né? Eles querem dinheiro, eles querem enriquecer, eles querem ludibriar pessoas para enriquecer esses líderes. Então, eles transformam a fé em fonte de lucro, dinheiro. Mas o verdadeiro servo de Deus, ele não faz isso. Ele serve a Deus por amor, serve a Cristo por amor, serve as pessoas por amor. E o que a igreja deve fazer diante de tudo isso? A igreja tem que ensinar essa doutrina, refutar os que contradizem a verdade, tá? Ir para cima mesmo, pregar a verdade e mostrar e refutar todo esse tipo de comportamento. Então, uma família firmada na verdade dificilmente será destruída pelo engano. Então, o importante é estudar a palavra, porque sem estudar a palavra, sem estar na oração, vai ter presa fácil para esses enganadores, esses falsos mestres. O segundo subtópico fala sobre cretenses mentirosos, terríveis e preguiçosos. No versículo 12, diz assim: foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses sempre mentirosos, fera terríveis, ventres preguiçosos. Então, essa descrição forte e negativa não foi inventada por Paulo, mas citada por um profeta local, provavelmente Epimênides, poeta cretense do século 6 antes de Cristo. Olha, e aqui o destaque da revista que eu quero ver para você é o seguinte: ele resume a reputação do povo de Creta em 3 características. Quer ver? Vou ler aqui para vocês bem direitinho. Em 3 características: sempre mentirosos, ou seja, acostumado a distorcer a verdade; feras terríveis, indicando comportamento agressivo e impulsivo, até mesmo desumano; e ventres preguiçosos, expressão que revela preguiça, gula e busca de prazeres carnais. Então está aqui o destaque. Mentirosos, né? Os cretenses eram conhecidos por sua falta de compromisso com a verdade. Parece um povo que tem por aí hoje, né? Então a mentira se havia tornado uma prática comum, era muito comum entre eles. A mentira, gente, como as pessoas colocam a mentira como algo comum, irmão. As pessoas começam a mentir, daqui a pouco vira uma coisa comum entre as pessoas. E a mentira, ela vem destruindo tantas pessoas ao longo do tempo. Quantos relacionamentos, quantos pais de famílias morreram por causa da mentira? Quantos casamentos foram destruídos por causa da mentira? Quantos ministérios foram destruídos por causa da mentira? Então Paulo destaca essa característica para mostrar também o quanto que o evangelho era necessário para transformar ali as vidas dos cretenses. Tá? Então o cristão deve ser identificado pela verdade. Pela verdade. Refletindo Cristo, como já falei agora há pouco, refletindo Cristo nas suas palavras e nas suas atitudes. Ninguém pode olhar para um crente e dizer assim: rapaz, o camarada diz que é crente, mas o capa para mentir, rapaz. Mente tanto que até ele mesmo acredita na mentira. Então isso é feio. E era destacado também aqui, são feras terríveis. Essa expressão, feras terríveis, aponta para um comportamento agressivo, egoísta, sem domínio próprio, como já falamos, assim como animais selvagens. Então lá em Creta, muitos viviam guiados pelos seus impulsos e paixões, pela violência, falta de domínio. Então só a ação do Espírito Santo para produzir a mansidão, o domínio próprio e amor. Então Paulo está mostrando aqui que o evangelho vai de encontro a tudo isso aí. Se o problema é esse, então vamos na contramão, vamos levando o evangelho. Se eles vêm com mensagem negativa, a gente vai com as boas novas do evangelho.
E aqueles é chamado também de ventres preguiçosos. Então refere o quê? A busca desenfreada por conforto, prazer, satisfação pessoal, é acompanhada de preguiça, né? Falta de responsabilidade, porque gente preguiçosa não tem responsabilidade. O preguiçoso ele não tem compromisso. Então o evangelho é para transformar até nisso as pessoas. Mudar. A pessoa que é assim, mas quando ele tem um encontro com o evangelho genuíno, ele muda de vida. Então o servo de Deus deve ser diligente, deve ser trabalhador, comprometido com o reino de Deus. Então essa descrição de Creta revela uma sociedade marcada pelo pecado, mas também mostra o poder transformador do evangelho. Então Deus chama o seu povo a viver uma verdade, viver na verdade, viver a santidade, viver com responsabilidade, sendo testemunha viva da graça de Cristo em um mundo corrompido, em um mundo totalmente de engano, um mundo que as pessoas estão sem compromisso com Deus, sem compromisso com o reino de Deus. A igreja, o evangelho vem na contramão disso tudo, mostrando que é possível sim, que o evangelho transforma, que a palavra transforma e que Jesus muda, que Jesus transforma o homem. O cara que é mentiroso, a pessoa que é valentão, a pessoa que é egoísta, ele é transformado pelo poder do evangelho. Isso nos leva ao terceiro tópico. Todas as coisas são puras para os puros. Versículos 15 e 16. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. 16. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras, e por isso são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então veja bem, Paulo ensina que o problema principal não está nas coisas em si, mas no coração de quem usa. Olha que coisa interessante. Paulo mostra que o verdadeiro problema não está nos objetos, nos costumes, na situação, mas na condição espiritual da pessoa. Então, irmão, um coração transformado por Deus, ele enxerga e usa coisas de maneira correta. Um coração contaminado, ele destrói tudo. Não é as coisas, né? Não é os objetos. Eu posso usar esse celular. Eu estou usando agora este celular. Eu estou usando as redes sociais aqui para falar com você, para trazer esta aula para você. Poderia estar fazendo outra coisa, né? Quantas pessoas estão usando a internet agora, usando as redes sociais, estão usando um canal para estar fofocando, falando da vida dos outros, e a gente está aqui ensinando a palavra. Então não é o objeto em si, é o coração. Então um coração contaminado distorce tudo. Os falsos mestres de Creta julgavam as coisas externamente, mas ignoravam a corrupção interior, eles ignoravam o que estava dentro das pessoas. Então quando a mente e a consciência estão contaminadas pelo pecado, até aquilo que é bom pode ser acusado de forma errada, né? Quantas pessoas, né, foram interrompidas ao longo do tempo de praticar esporte, até de andar de bicicleta, andar de cavalo, as irmãs eram proibidas. Por quê? Porque, meu Deus do céu. Então, irmão, a verdadeira santidade, ela não consiste apenas em regras externas, mas em um coração purificado pela fé. A transformação interior, ela produz vida exterior agradável a Deus. Então, o interior, ela reflete no exterior. Então, o evangelho ele não muda apenas comportamentos, ele transforma o coração. Quando o coração é renovado por Cristo, a maneira de pensar muda, a maneira de agir muda. O usar das coisas também é transformado. Quem usava a internet para fofocar, vai usar a internet para falar do amor de Deus. Quem usava as redes sociais, a internet que eu falo as redes sociais, quem usava as redes sociais para atingir as pessoas, vão usar as redes sociais para pregar o evangelho. Quem usava as redes sociais, usava um aparelho celular para gravar ofensas ao outro, vai usar agora para propagar o amor, o evangelho de Cristo. Olha só que coisa boa que o evangelho faz na vida do ser humano. Então,
o maior problema não está nas coisas, está no coração. Tá? Não está nas coisas. Está no coração de quem usa, como já foi colocado aqui o nosso comentarista, muito bem colocado. Está no coração de quem usa. Afinal, um coração puro, ele glorifica a Deus em tudo. Como é que está teu coração? Como é que está teu coraçãozinho aí? Está puro? Está glorificando a Deus? Porque o coração, ele aflora, ele traz ao externo tudo que está dentro de si. Tá bom? Então, a Bíblia diz que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Amém? E aqui a gente finaliza a nossa aula, uma aplicação pessoal, onde há pastores fiéis e igrejas bem conduzidas, a verdade floresce e o erro é vencido, para a glória de Deus. Que Deus abençoe tua vida, até o próximo programa, em nome de Jesus. Pai, te louvo pela vida do teu servo, da tua serva que acompanhou essa aula, abra nossa mente, nosso entendimento, guarda a tua palavra, que nós possamos guardar a tua palavra no nosso coração, para não pecar contra ti, que possamos estar firmes, vigilantes, e obedecendo a tua palavra, e aprendendo a cada dia mais. Amém.